E se você pudesse gastar menos com professores particulares e cursinhos de redação? Se você pudesse corrigir suas próprias redações e só gastar dinheiro se realmente você precisasse melhorar? Nesse vídeo eu vou te ensinar como corrigir as suas redações do jeito certo. Eu sou o professor André Gazola, do blog lendo.org. Muitos alunos chegam até mim para ter aula particular de redação e nas primeiras aulas eu já vejo que eles têm tantos e tantos problemas que dá vontade de dizer: ô fulano, primeiro você vai aprender a escrever as palavras corretamente e depois você vem para mim para a gente ter aula de redação. Porque não adianta você contratar um especialista, pagar 50, 60 reais a hora, se você não sabe se jeito é com G ou com J. Então você precisa corrigir esses erros básicos para depois investir em alguém que vai ajudar você a melhorar a sua escrita de fato. E não apenas ajudar você a escrever palavras corretamente. Então, eu elaborei uma lista de pontos-chave, 9 pontos-chave que você tem que analisar em seus textos antes de mandá-lo para alguém ler. Sem essa análise, você está desperdiçando o seu dinheiro e o tempo, tanto o seu quanto do especialista. Você não está usando o conhecimento desse especialista para algo que realmente vai te ajudar. Antes de te mostrar esses 9 pontos-chave, eu queria te contar a história dos dois alunos meus, o Miguel e o Leonardo. O Miguel era aquele tipo de aluno que adorava jogar videogame, assistir série, ir para festa. E o Leonardo era aquele crânio que estudava o tempo todo, gabaritava as provas, queria passar em medicina. Os dois fizeram o Enem e só um deles passou. Só que o Miguel, ele percebeu o quão importante era a prova de redação no Enem. E nisso ele se sobressaiu. Eu gostaria que você lesse a história desses dois e clicando no link abaixo. Certamente essa história vai te surpreender e fazer você pensar diferente sobre a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas vamos lá, deixa eu te passar os 9 itens que você tem que tomar cuidado na hora de corrigir sua redação. Vejamos aqui. O primeiro deles é o seguinte, ó. Tenho certeza de que todas as palavras estão escritas corretamente. Verifiquei especialmente os dois S's, SC, C cedilha, X, XC, Z, S, J, G, X e CH. Ora, se você não sabe nem a ortografia certa das palavras, adianta você ir atrás de um professor de redação, ele não vai te ensinar isso. Né? Ou até ele vai te ensinar, mas isso é algo que você poderia tranquilamente aprender sozinho. Então o primeiro ponto que você deve analisar no seu texto é esse, e se tiver problemas, resolva. Tome consciência de que tal palavra é escrita daquela forma. Tá? Segundo ponto, eu revisei a acentuação e tenho certeza de que não esqueci de nenhum acento, especialmente a crase junto a verbos com regência, verbo transitivo indireto. Né? Se você está se preparando para o Enem, você deve estar estudando português, né? Então você tem que saber acentuação, tem que saber sobre crase, tem que saber sobre regência. Né? Se você não está estudando sobre isso no cursinho, eu até posso indicar um curso online para você. Aliás, o melhor curso online que eu conheço é o curso Português Prático. Mas se você está estudando sozinho, não deixe de revisar a acentuação, crase e regência, é muito importante. Terceiro tópico. Todos os meus parágrafos têm mais de uma frase, preferencialmente 3. Essa não é uma regra, mas um parágrafo ele não deve ter apenas uma frase, começar em uma palavra e ter um ponto final só lá quando acaba o parágrafo mesmo, né? Então dê uma revisada nisso. Eu sempre recomendo que um parágrafo tenha 3 frases, pelo menos. Mas às vezes um parágrafo de 2 frases até funciona. O importante mesmo é que você não tenha um parágrafo de apenas uma frase. Foco nisso. Tá? 4. Tenho poucas ou nenhuma dúvida em relação ao uso das vírgulas e outros sinais de pontuação. Então, a vírgula, pessoal, erra muito, é uma dúvida muito comum de todos.
Então, e claro, um erro muito comum. Então, se você tem dúvida, você tem que estudar sobre o uso da vírgula, né? Inclusive, se você procurar no Google como usar a vírgula, o primeiro texto que aparece é meu, 4 regras simples de como usar a vírgula, é do meu blog portuguesfácil.net. Então, se você tem dúvidas para usar a vírgula, procure lá no Google por esse texto e ele vai te dar boas orientações. O quinto ponto envolve não repetir palavras demasiadamente, principalmente quando muito próximas. Busque sinônimos ou expressões semelhantes para retomar algum termo que você já citou. Muita gente até sabe disso, mas na hora de escrever acaba repetindo um monte de palavras sem perceber. E um corretor ele vai olhar para o seu texto e vai perceber facilmente esse tipo de coisa. Então faça uma revisão, inclua isso na sua pré-correção quando você tiver escrito um texto. Evite as repetições. Você sabe disso, mas é seu papel corrigir na sua própria escrita. O sexto ponto diz assim: minha introdução tem uma frase que define meu posicionamento sobre o tema. Toda introdução de redação tem que ter uma frase que defina o seu posicionamento, a sua opinião a respeito daquele tema. Isso é chamado de tese. Se a sua introdução não tiver isso, há grandes chances de que você zere a redação, zere o texto dissertativo, argumentativo. Então, tome muito cuidado com isso. Aliás, quem assistiu o meu texto ou meu vídeo sobre como iniciar uma redação, lembra que eu falei sobre isso. Então, se não assistiu, o vídeo deve estar aqui do lado, nos vídeos recomendados. Como iniciar uma redação, eu recomendo que você assista. O sétimo ponto, ele diz assim: minhas frases e parágrafos estão conectados através de operadores argumentativos, como assim, portanto, além disso, dessa forma, nesse sentido e outros. A redação do Enem tem um critério que trata justamente da coesão textual, os elementos linguísticos que formam o texto, né? Então, se você não sabe usar esses elementos para amarrar o seu texto, eu sugiro que você procure numa gramática sobre coesão textual. Fale com o seu professor no cursinho, também faça o curso Português Prático que eu já indiquei, é o melhor curso de português online que existe. Então você precisa saber como usar esses elementos coesivos, senão você corre o risco de perder até 200 pontos na redação. O oitavo ponto fala assim, na conclusão, eu tento solucionar o problema que se desprende do tema através de uma ideia original e deixo claro os meios de como fazer aquilo. Isso é mais para a redação do Enem, né? Você deve saber já que na conclusão de uma redação do Enem você deve propor uma solução para o problema em questão. Essa solução, ela deve ser original, dizer os meios de como chegar a ela. Pensa assim, eu posso dizer que a solução para a fome é dar comida para todo mundo que tem fome, para todo mundo que passa fome, que sente necessidade. Tudo bem, essa é uma solução, ótimo. Mas como faço isso? Quais os meios para se chegar a essa solução? É importante, o Enem busca avaliar se você tem a habilidade de pensar de maneira coerente sobre a sua realidade. Então, verifique se a sua solução é original, tente fugir das ideias que todo mundo vai falar, né? E define os meios de como chegar a essa solução. Tá? E, finalmente, o nono ponto, eu uso conhecimentos de outras áreas, filosofia, história, geografia, sociologia, etc., para fazer relação com o tema proposto. O Enem novamente tem um critério só para isso, que busca justamente analisar se você consegue relacionar conhecimentos de outras áreas para relacionar com o tema em questão. Então, se você conseguir fazer uma contextualização histórica, alguma relação com sociologia, filosofia, geografia, ótimo, sugiro que você faça. Então, com esses 9 pontos, você vai ter uma redação muito mais bem escrita, pronta para entregar para um professor particular, para um avaliador, para enviar para o seu professor, para o seu cursinho, seja lá
quem você vai enviar para ler o seu texto. Novamente, se você não fizer, se você não seguir esses 9 passos antes de enviar, você vai estar perdendo o seu tempo e o seu dinheiro, tá? Não vai estar aproveitando os conhecimentos do professor que poderiam ser bem mais úteis para melhorar os seus textos, né? Então, essa lista envolve o básico. O básico é o seu papel, aprender e solucionar sozinho. Para finalizar, eu quero sugerir que você conheça a história de um outro aluno meu chamado Lucas. Ele estudou por um ano, noite e dia, para entrar num curso da Universidade Federal, no curso de Economia, e acabou não conseguindo, apesar de todos os esforços. Depois desse fracasso, ele acabou descobrindo um método utilizado por estudantes que buscam se preparar para universidades americanas, tipo Harvard, Stanford. Então esse método ele é inovador, ele chegou no Brasil faz pouco tempo e eu realmente acho que você terá grandes benefícios se conhecer essa história e esse método do Lucas. Então clique no link abaixo que você poderá ler essa história e conhecer mais sobre o método. Eu vejo você no próximo vídeo e corrija as suas próprias redações. Um abraço do professor André Gazola.